Então, bora lá resolver essa questão aqui de dinâmica que foi do ITA, que diz o seguinte, ó. No sistema dinâmico representado abaixo, são desprezíveis todos os atritos e o peso do fio que liga os blocos A e B. Calcular a tensão no fio, sendo M a massa de cada bloco e G a aceleração da gravidade. Então, bora lá. Vamos resolver essa questão aí. Deixa eu ler novamente. Tá assim, ó. No sistema dinâmico representado abaixo, são desprezíveis todos os atritos e o peso do fio que liga os blocos A e B. Calcular a tensão, que é o mesmo que tração, no fio, sendo M maiúsculo, Mzão, a massa de cada bloco e G a aceleração da gravidade. E aí é uma questão dinâmica, plano inclinado. A primeira coisa que precisa ser feita nessas situações é decompor as forças de cada bloco. Então, eu vou chamar esse daqui, ó, de bloco A e vou chamar esse daqui de bloco B. Deixa eu colocar aqui, ó. Esse daqui é o bloco A, esse daqui é o bloco B. Poderia ser o contrário, não teria problema algum. Então, decompondo as forças, vou decompor primeiro a força aqui no bloco B, que é a mais simples. E aí, decompondo essas forças no bloco B, o que você tem aqui? Você tem o peso, né, que é a força vertical para baixo, contrário ao peso agindo aqui no fio, você vai ter a tração. Então, você tem o peso para baixo, né, e peso é massa vezes a gravidade. Eu vou colocar um M maiúsculo aqui, Mzão vezes G, e contrário a ele, aqui para cima, ó, você vai ter a tração. Ele chamou de tensão, mas tensão e tração, mesma coisa. Contrário à tração, só isso. Aqui no bloco B você tem somente o peso para baixo e a tração para cima. Tá bom, e aqui no bloco A, que forças que a gente tem? Você tem aqui, partindo do centro de massa, bem do centro aqui, né? Você tem o peso, que é sempre uma força vertical para baixo. Então, você tem aqui o peso. Deixa eu até colocar aqui mais para baixo. Ó, vou botar aqui. Você tem o peso, Mzão vezes G. Mas a gente nem vai utilizar esse peso aqui, né? Porque como esse bloco está sob o plano inclinado, as forças que são utilizadas são as forças que estão atuando sob o plano inclinado. Sob esse plano inclinado, você tem o peso em função do eixo X. E aí, toda situação em que o bloco ele está sob um plano inclinado, né, o ideal sempre é que você trace aqui o eixo cartesiano. Então, aqui você tem o eixo X e aqui, ó, você tem o eixo Y, né? E aí você vai ter PY e PX. Você tem o peso em função do eixo Y e o peso em função do eixo X. Bom, PX, que está aqui, que é o que a gente vai usar, vou colocar aqui, ó. PX vai ser igual ao peso vezes o seno do ângulo. Mas que ângulo? Esse ângulo alfa aqui, ó. Peso de x é igual a peso vezes o seno de alfa. E quem é o peso em função do eixo y? Que a gente nem utiliza, mas eu vou colocar aqui. PY é o peso vezes o cosseno de alfa, tá bom? Por que nessa situação só é interessante o PX? Porque esse bloco aqui, ele se movimenta no eixo X, ele se movimenta, ó, nesse sentido aqui. Então, só vai ser interessante o peso em função do eixo X, que é o PX. E aí, é só o PX que você tem aqui atuando nesse bloco? Não, esse bloco tem um fio nele, então você vai ter uma tração, que é a mesma tração. Essa tração aqui é a mesma tração que está aqui. Então, vamos colocar aqui, ó, tração. Então, no bloco A, você tem, vamos falar de todas as forças que você tem. Aqui, no eixo Y, você tem PY, que é P vezes o cosseno do alfa, cosseno do ângulo. Aqui no eixo X, você vai ter PX, que é P vezes o seno de alfa, sempre isso, tá? PX é sempre o peso vezes o seno do ângulo. E a tração também, porque esse bloco aqui tá preso a um fio, né?
Então, beleza, só isso. Tá. Agora, o que você vai fazer? Você vai, para cada bloco, para o bloco A e para o bloco B, você vai fazer o somatório das forças resultantes. Né? Quais são as forças que estão atuando em cada bloco? Então, essa é a situação seguinte. Então, vou colocar aqui assim, bem explicadinho, ó, bloco A. Antes de considerar isso aqui, você precisa pensar o seguinte: caramba, num sistema como esse, em que as massas são iguais, e a questão diz, né, que as massas elas são iguais, o que acontece? Né? O que você acha que vai acontecer? Esse bloco B, ele vai subir, e no momento em que o bloco B sobe, o bloco A desce. É isso aqui que acontece, ó. Ou é o contrário? Ou é isso aqui que acontece? O bloco B, ele desce, e aí, consequentemente, o bloco A, ele sobe. Será que é isso aqui que acontece? Ou será que é isso aqui que acontece? E aí você fica naquela dúvida. Não, uai, eles possuem a mesma massa, então, caraca, o que vai acontecer aqui? Bom, tenha certeza absoluta que é isso aqui que acontece. Ó, o bloco B, ele vai cair. No momento em que o bloco B está caindo, o bloco A está subindo. Então, essa é a situação. Ó. Novamente. Beleza? Mas por quê? Aí você pensa, pô, mas por que, né, se as massas elas são iguais? E aí você tem que levar em consideração aqui em relação ao peso. Quando a gente analisa aqui o bloco B, você tem pura e simplesmente a ação do peso. Tá aqui o peso. O peso é a massa do bloco vezes a gravidade. Quando eu estou analisando aqui o bloco A, né, o peso que está atuando nessa direção aqui, no eixo X, é o peso em função do eixo X. É Px. E Px é menor que o próprio peso. O Px é sempre menor que o próprio peso. Você não tem a ação somente do peso aqui. Né? O que a gente leva em consideração aqui é o Px e não o peso. Então, nessa situação aqui, do bloco A, eu vou até colocar aqui, ó, a atração é maior que o peso X. Nessa situação aqui do bloco B, vou botar aqui, o peso é maior que a tração. Beleza? Ou a tração é menor que o peso, tanto faz. Então, vamos lá. Então, vamos colocar aqui o somatório das forças resultantes no bloco A. Quais são as forças que você tem aqui no bloco A? Você tem a tração e tem o peso de X, mas como a tração é maior que o peso de X, e aí você vai fazer o seguinte, ó, tração menos peso de X. Por quê? É sempre aquela força de maior intensidade subtraída pela força de menor intensidade. Então, ficou T menos Px. Mas a gente já sabe que Px é P seno de alfa. Então, eu posso até substituir aqui, ó, ao invés de colocar o Px, eu vou colocar P seno de alfa. Tá bom? Porque Px é P vezes o seno de alfa. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Então, ficou aqui massa vezes aceleração igual a tração menos. Posso colocar aqui nesse peso massa vezes gravidade vezes o seno de alfa. Por enquanto, eu não tenho o que fazer. Guardo isso aqui. E aí, a gente vai analisar o bloco B. O que a gente tem aqui no bloco B? Bloco B. Coloca aqui, ó, somatório das forças resultantes. No bloco B, o peso é maior. Como o peso é maior, você vai colocar P menos T. Peso menos tração. Força resultante, segundo a lei de Newton, massa vezes aceleração. Coloca aqui, ó, massa vezes aceleração é igual ao peso, que eu já coloco aqui, é um mg, menos a tração. Guarda essa bodega aqui, porque por enquanto não tenho o que fazer. Então, você tem aqui, né, a resultante que ocorre no bloco A, a resultante que ocorre no bloco B. O que eu faço com essas resultantes? Você soma as resultantes. Então, a gente vai somar. Você vai somar isso aqui mais isso aqui. Então, tá. Bora lá somar. Somando isso aqui,
Deixa eu separar aqui o quadro. Bom, tô meio feio, mas tudo bem. Vamos somar aqui. Pega essas duas soluções aqui e soma. Então vai ficar assim, ó. MA igual a T menos MG seno de alfa mais, aqui embaixo, MA igual a MG menos tração. A gente vai somar isso tudo, né? Então, somando, aqui, ó, T menos T. Posso, ó, cortar, né? Então, ó, MA mais MA. 2MA. Igual. Aí sobrou MG menos, aqui, ó, MG seno de alfa. Bom, vou colocar M em evidência para poder cortar com esse M aqui, para poder simplificar. Então vai ficar assim, ó, 2MA igual a M vezes, colocando em evidência, ó, G menos G seno de alfa. Tá certo, né? Ó, M vezes G, MG. M vezes menos G seno alfa. Menos MG seno alfa. Então, tá beleza. Aí agora eu posso simplificar as massas, ó. Vou simplificar. Simplifiquei. Depois que eu simplifiquei, sobrou 2A igual a tudo isso aqui, né? G menos G seno de alfa. Aí, antes de passar o 2 para cá, eu ainda vou colocar esse G aqui em evidência, né? A gente pode colocar logo esse G em evidência. Então, eu vou fazer isso, ó. G vezes 1 menos seno de alfa. Tá certo, ó. G vezes 1G. G vezes menos seno de alfa, menos G seno de alfa. Tá de boa. Bom, vamos isolar agora o A. Então, vai ficar G vezes 1 menos seno de alfa. Tudo isso dividido por 2, joguei o 2 para cá. E aí, ó, já temos a aceleração desse sistema, uma aceleração muito doida, né? A é igual a G vezes 1 menos seno de alfa dividido por 2. É muito doida a aceleração, mas beleza, na questão do item. Então, isso aqui está dentro da normalidade para eles. Tá, agora, lembrando que a gente precisa encontrar quem? A gente precisa encontrar a tensão. Eles chamam de tensão, tensão e tração, a mesma coisa. Para você achar, você vai escolher a equação mais simples. Se você compara isso aqui, qual é a equação mais simples? É a segunda. Então, você vai usar a segunda equação para achar, ó, a bendita da tração que a gente está precisando. Vou apagar essa primeira parte aqui, porque a questão ela é grandinha. Então, deixa eu apagar aqui, a gente não precisa mais desse desenho. Então, peraí, um minutinho só. Dinâmica, assunto corriqueiro, né? Sempre cai dinâmica, bem importante. Então, deixa eu só separar aqui a equação mais simples, que é a que eu vou escolher. Deixa eu colocar ela aqui. Então vai ficar assim, escolhi essa, ó. MA, não vou arrumar agora não. MA igual MG menos T. Bom, agora tá beleza. Vou isolar esse T aqui, tá? Já vou deixar o T já no esquema, porque é ele que a gente está querendo. Deixando esse T no esquema, joga para um lado, vem para cá, enfim. Esse troca-troca que você vai fazer, deixando ele no esquema, vai ficar o seguinte, ó. T igual a MG menos MA. Tudo bem aqui? Isolei já a tração que eu estou querendo encontrar. Antes de substituir tudo isso aqui, ó, nesse A, a gente precisa substituir, eu vou colocar esse M aqui em evidência. Então, ó, T é igual a M, coloque em evidência, ó, G menos A. Viu o que eu fiz? Ó? M vezes G, MG. M vezes menos A, menos MA. Agora eu vou substituir essa aceleração aqui. Então, ficou T igual a M vezes G menos o A. Olha o A, quem é aqui, ó. Tudo isso aqui. G vezes
1 menos seno de alfa, ó, sobre 2. Meio estranho, né? Parênteses dentro de parênteses, mas tudo bem. Tá aí. Ficou essa situação aqui. Que não tem jeito. A gente precisa fazer o MMC, ó. Se tem aqui uma fração, tem subtração, precisa fazer o MMC. Então a gente vai caminhando. Então vai ficar assim, M, abre isso aqui, ó, bota um umzinho aqui, faz o MMC, e aí você vai encontrar isso aqui, ó. 2G menos G vezes 1 menos seno de alfa, tudo sobre 2. Fecha aqui. Tá certo, né, ó? Vou fazer aqui rapidão. Esse aqui é o mais simples, né, ó. Bota um 2 aqui, bota um aqui, ó. 2 vezes G, 2G. 1 vezes tudo isso aqui, vai dar tudo aquilo lá, né? G vezes 1 menos seno de alfa. Tá. E agora? E agora? Bom, eu vou aplicar a distributiva aqui, ó. Então, G vezes 1, G vezes menos seno de alfa. Então, fica assim. T é igual a Nzão vezes, deixa eu colocar entre parênteses, 2G. Ó, menos G vezes 1, menos G. Menos G vezes menos seno de alfa vai dar mais G seno de alfa. Tudo sobre 2, né? Ó, G vezes menos 1, menos G. Menos G vezes menos seno de alfa, menos com menos mais, deu mais G seno de alfa. Repara aqui, ó, 2G menos G, eu vou subtrair. Então, vai ficar T igual a M vezes, ó, 2G menos G, G, mais G seno de alfa, tudo sobre 2. Quando você chega aqui, o ideal é que você coloque o G em evidência. Então, no finalzinho, tem que colocar o G em evidência novamente. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu continuar aqui do lado. Deixa eu separar aqui. Ó, pra cá. Tá acabando. T igual Mzão vezes. Coloco o G em evidência, então vai ficar assim, ó. G vezes 1 mais seno de alfa, tudo sobre 2. Fecha aqui, né? E acabou, né? Tá certo, ó. G vezes 1, G. G vezes seno de alfa, G seno de alfa. Então tá aí, ó. Encerramos aqui. Essa é a tração no fio, daquele sistema lá que já apaguei já há algum tempo. Beleza, galera? Questão de nível mediano, não é uma questão de extrema dificuldade, não. Sobretudo tratando do ITA, não é uma questão difícil, não. É uma questão tranquila, né? Mas que exige atenção, enfim, sobretudo nas partes matemáticas aqui da questão. Tá beleza? Então, ó, bom estudo, tentem fazer aí sozinhos essa questão e espero ter ajudado. Tchau, galera.